Existem situações que chegam disfarçadas de oportunidade pra gente, principalmente quando a gente empreende, mas que na verdade não passam de distrações, de situações que vão muito mais te afastar daquele objetivo que você deseja alcançar aí com o seu negócio, do que te aproximar desse objetivo. Quando eu comecei a empreender, eu acompanhava muito o Conrado Adolfo. Conrado Adolfo é um dos grandes nomes aí do marketing digital. E uma vez eu tive a oportunidade de participar de um treinamento presencial dele, onde ele disse o seguinte: às vezes a gente acredita que algo é uma oportunidade, mas na verdade é um oportunismo. E quando ele falou isso, me marcou bastante, porque quando a gente começa a empreender, a gente começa a ter acesso ali a certas oportunidades, certas situações que a gente não teria se a gente não tivesse empreendendo, principalmente quando a gente vai empreender aqui na internet, onde ela é uma vitrine e muitas pessoas começam a abordar a gente. Eu mesma recebo aqui ofertas de oportunidades que eu preciso sempre parar e refletir. Essa oportunidade vai me aproximar daquele objetivo que eu quero alcançar aqui com o meu negócio, ou ela vai me afastar desse objetivo? Só vai fazer eu dedicar tempo para uma outra coisa, dedicar tempo e energia para uma outra coisa que não é aquilo que eu quero conquistar. E ele fala justamente isso, que oportunidade é aquilo que nos aproxima daquele objetivo que a gente tem. Então, por exemplo, se você veio empreender aqui no digital, você de repente vende um produto físico, você tem uma loja de roupa online e o seu objetivo talvez seja construir realmente uma marca, construir um negócio em torno dessa roupa que você está vendendo, você quer poder viver desse negócio, realmente é um negócio que você gosta, é algo que você sempre quis fazer. Se aparece para você uma situação que você pensa assim, poxa, essa situação aqui realmente é uma oportunidade que vai me ajudar a chegar mais rápido nesse objetivo de ter uma marca consolidada aqui com as minhas roupas, de construir algo que vai se tornar uma referência nesse mercado, se for esse o seu objetivo. Então, essa realmente é uma oportunidade. Agora, por outro lado, se aparece aí alguém te oferecendo alguma coisa, mas essa coisa não vai contribuir para esse seu objetivo principal, vai, na verdade, representar muito mais um gasto de tempo, um gasto de energia, talvez até pareça uma boa oportunidade, mas, na verdade, é um oportunismo. E a gente acaba, muitas vezes, aceitando esses oportunismos e acabamos nos desviando do nosso caminho. Tô falando isso porque eu vejo muitas vezes empreendedoras indo por caminhos que desviam totalmente daquele caminho inicial que elas traçaram. Muitas vezes, se você ainda não sabe muito bem para qual caminho seguir, você quer estar aqui no digital, porque de repente eu vejo muitas mães, inclusive, querendo seguir por esse caminho, porque é uma forma de poderem ficar o dia ali com o filho, não precisar sair de casa para trabalhar. Então, se você quer buscar uma oportunidade no digital, tendo esse objetivo, realmente você não vai saber muito bem assim por qual caminho seguir no primeiro momento, e aí você vai testar várias alternativas. Você vai tentar, de repente, uma prestação de serviço, vai tentar aí trabalhar como afiliada, geralmente é o caminho que muitas mulheres acabam percorrendo. Mas se você já tem o seu negócio, como é o meu caso, já tinha o meu negócio antes, eu vim para a internet produzir conteúdo justamente para poder divulgar mais aquilo que eu já fazia, se esse é o seu caso, a gente precisa saber muito bem filtrar o que é oportunidade do que é oportunismo, diferenciar uma coisa da outra. Então, quando eu vim para a internet, eu já tinha um objetivo muito claro, eu já tinha um caminho ali de o que eu queria conquistar, aonde eu queria chegar, e eu sabia que isso seria possível. E isso é uma coisa que eu vivo muito aqui na minha realidade, no meu dia a dia. Todos os dias eu recebo propostas aqui onde eu preciso realmente analisar. Isso aqui vai me ajudar a chegar no meu objetivo, ou eu vou ter que me desviar do meu objetivo para poder trilhar um outro caminho enquanto construo o meu objetivo. Pode ser interessante fazer isso, talvez você vai até descobrir, por que eu falei da situação da mãe, que ela quer empreender na internet para poder não ter que sair de casa e poder cuidar ali do filho.
Porque muitas vezes essa pessoa, ela não sabe, então ela vai trilhar aí caminhos, de repente vai aceitar oportunidades que talvez ela não aceitaria. E talvez essas oportunidades possam até ser muito boas para elas. Mas quando você já sabe mais ou menos onde você quer chegar, ou você já tem o seu objetivo ali traçado, se você vai por um outro caminho, esse caminho pode te representar um desvio de rota que muitas vezes para você voltar para sua rota, você vai levar um tempo enorme. E eu já vivi isso aqui na prática. Isso representa, gente, um atraso imenso. Quando você pensa assim, ah, poxa, tem essa oportunidade aqui, eu acho que pode ser legal. Só que quando você vai ver, você seguiu por aquela oportunidade e ela desviou você daquele caminho inicial. E aí, quando você vai voltar, gente, é uma dor de cabeça. É, assim, muito mais trabalhoso. É um atraso que te gera que é muito grande. Então, hoje, eu consigo diferenciar muito mais facilmente isso. Porque oportunismo é tudo aquilo que te desvia do seu caminho. E quando você se desvia, o caminho de volta, ele acaba não estando mais disponível. E você acaba tendo que dar uma volta muito maior do que se você tivesse continuado seguindo naquilo que você acreditava. Recentemente, eu recebi aqui a proposta de uma publi, por exemplo, e essa publi era de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não precisava daquilo naquele momento, que era até de benefícios para quem tem funcionários e tudo mais. Não era algo que faria sentido para minha audiência, já que eu falo muito para empreendedoras que estão começando, que muitas vezes não têm ainda uma equipe, não têm funcionários, então aquilo não faria sentido. Se eu aceitasse, seria apenas por uma questão de dinheiro mesmo, né, para poder ter aquele dinheiro, então para falar aqui que eu ia fazer uma publi. E para mim, Ive, dentro dos meus objetivos de negócio aqui, não fazia sentido aceitar aquela proposta. Então, foi até uma agência que me abordou. Eu falei para a representante da agência: olha, não faz sentido para mim aceitar essa publi justamente porque, para minha audiência, não vai fazer sentido. E eu gosto realmente de fazer publis para empresas que eu quase não faço publi, porque realmente não é algo que faz muito parte aqui do meu escopo, do meu negócio. Mas eu já fiz aqui, inclusive, no canal uma vez, fiz para o Sebrae, e foi muito bacana, inclusive, poder ter feito essa publi. Foi uma só que eu fiz, porque realmente não é uma coisa que faz parte, não é uma coisa que tá dentro dos meus objetivos, mas o Sebrae é algo que sempre fez parte da minha história, e por isso eu aceitei fazer, e foi muito legal, muito gratificante poder ter feito também. Mas essa empresa é uma empresa que eu não uso, não conhecia, nunca tinha ouvido falar e não faria sentido para minha audiência. Então, para mim, seria um oportunismo. Algo que eu divulgaria aqui só por divulgar, só para dizer que eu fiz aqui uma publi, mas não faria sentido nenhum. Eu até falei para a pessoa da agência: olha, realmente não faz sentido para mim. Ela ficou até insistindo bastante. Eu falei: olha, não faz sentido para mim mesmo, porque eu gosto de fazer quando é algo que eu conheço, algo que de fato eu sei que vai agregar para as pessoas que estão no meu canal, porque isso aqui, nesse momento, conhecendo a minha audiência aqui como eu conheço, eu acredito que não vai fazer muito sentido. E é justamente sobre isso que eu tô falando quando eu digo que você precisa saber diferenciar oportunidade de oportunismo. Muitas vezes você já tá aí construindo, e eu já vi isso acontecer aqui, gente, várias vezes. Às vezes a empreendedora, ela já estava construindo um negócio que estava indo muito bem, um negócio bem sucedido, estava fazendo boas vendas, só que de repente surgia ali uma outra oportunidade de negócio, ou então uma oportunidade de agregar algo ali naquele negócio que já existia, e de repente aquilo tudo começava a ruir. A pessoa se desviava, a pessoa não focava mais naquilo que tinha que ser feito, ou então muitas vezes a pessoa ia até mesmo contratar uma agência. Já aconteceu aqui um caso de uma aluna minha que ela tinha excelentes resultados aqui aplicando o método Tráfego Pago Liberta. Ela tinha muitos resultados positivos, o perfil dela crescia, o negócio acontecia, e ela, assim, fazia tudo de uma forma muito natural, do jeito dela mesma. Ela não era profissional, nem era esse o objetivo, mas ela conseguia sempre ter muitos clientes com isso. De repente, começaram a abordar ela para poder fazer a gestão do Instagram dela, e ela acabou aceitando. O que aconteceu? O Instagram dela começou, ó,
a cair, a não dar resultado, porque acabaram trazendo uma proposta completamente diferente, essa coisa do profissionalizar, ai, tenho que profissionalizar o meu perfil, agora que estou conseguindo vender, tenho que profissionalizar. Esse comichão que dá aí quando vocês começam a crescer, aí vocês querem profissionalizar o negócio. E é aí que perde a essência, é aí que você começa a não ter resultado mais. Isso também acaba sendo um oportunismo. Então ela começou a perder resultado, nem os anúncios dela davam resultado mais, porque perdeu aquela essência, perdeu aquilo que era real dentro do negócio e que de fato dava resultado. E muitas vezes a gente acaba se desviando para você voltar. Gente, vocês não têm noção do quão é complicado quando você vai tentar voltar para aquilo que dava certo. Você pensa assim, ah, Ive, mas é só voltar, né? Vou voltar a fazer aquilo que dava certo. Foi exatamente o que essa aluna fez. Ela tentou voltar a fazer o que dava certo, só que levou um tempo maior, porque antes já estava no fluxo, o funil já estava rodando, já estava dando tudo certo, só que de repente você desvia, o que acontece é que você leva um tempo maior, às vezes semanas, às vezes um mês, às vezes até mais de um mês para a coisa engrenar novamente. Então, muitas vezes, essas situações vêm disfarçadas de oportunidades, de coisas que vão assim, ai não, isso vai facilitar a minha vida, vai otimizar meu tempo, eu vou poder me dedicar a outras coisas aqui no meu negócio, só que na verdade o seu resultado começa a perder, começa a diminuir, e aí você pensa, caramba, não tá dando certo, eu tô tentando aqui fazer o melhor, os posts estão mais bonitos, tá tudo melhor, mas o resultado não tá vindo, porque não é sobre ter um perfil lindo e maravilhoso, é sobre ter um perfil que faz o cliente chegar e comprar de você. Esse é um exemplo assim muito clássico que eu vejo acontecendo direto aqui. E são essas situações que acabam nos afastando daquele objetivo que a gente quer tanto conquistar. Às vezes é um objetivo de você simplesmente poder querer viver do digital, você querer simplesmente poder viver daquele negócio que você tem, que você luta diariamente para poder construir, mas uma simples situação que aparece e você pensa que é uma oportunidade muito bacana, ela pode se tornar, na verdade, um grande de um oportunismo que, em vez de te aproximar, vai te distanciar daquele objetivo que você quer conquistar. Então, esse vídeo aqui é um alerta realmente para que você possa filtrar cada vez mais as oportunidades que surgem para você. Aquilo que você pensa assim, poxa, isso aqui é muito bacana. Inclusive, agora, recentemente mesmo, eu fui abordada por uma marca que foi até uma marca grande, essa é uma marca conhecida e que com certeza todo mundo sabe qual é, mas é uma marca também que eu não utilizo. Como é que eu vou dar credibilidade aqui para poder recomendar alguma coisa? Então é importante saber filtrar. Às vezes você fala assim, mas você está perdendo dinheiro, você está deixando de fazer mais dinheiro na internet. Depende do seu ponto de vista, depende daquilo que você está buscando para o seu negócio. Eu busco construir algo que é independente, algo que vai agregar no negócio de muitas empreendedoras. E eu penso que para isso eu tenho que ter muita responsabilidade. Eu tenho que pensar em como que eu vou fazer isso. Eu não quero vir aqui para a internet e ser só mais uma que soca um monte de coisa aqui, que joga um monte de produto sem saber se aquilo é bom, se não é bom. Não é esse o meu objetivo. Então, meu objetivo aqui realmente é divulgar algo que eu faço, porque é uma porta aqui para divulgar o meu negócio, o meu trabalho, que vai também agregar a quem está aí do outro lado. Se eu não tivesse clareza desse objetivo, eu já tinha feito muitas parcerias aí que talvez teriam, nossa, destruído o meu negócio, já teria feito sociedades. Então, tudo isso é importante. Inclusive, já cheguei a fazer aqui uma parceria, tem o quê? Menos de 2 anos, que me deixou na mão no último segundo aqui para acontecer um evento que ia acontecer aqui no meu negócio. Então você vê, às vezes a gente tem que saber filtrar, são oportunidades que vêm disfarçadas ali, né? São oportunismos que vêm disfarçados de oportunidades e que, na verdade, só nos atrapalham, só nos distanciam de atingir aquele objetivo. Às vezes você pode estar perto de atingir o seu objetivo, mas aí você vê ali algo que você, nossa, isso aqui pode ser uma oportunidade, isso aqui pode me ajudar, e na verdade só te atrapalha. Eu penso que essa é uma das coisas que a gente mais tem que ter atenção quando a gente começa a empreender. Um outro exemplo disso, que quando eu comecei a empreender era uma coisa que era, nossa, era muito em alta, hoje em dia até que não, mas na época tinha muito. Eram eventos de networking. Gente, às vezes a gente passava um dia inteiro naqueles eventos de networking e que todo mundo falava assim, ai, você tem que ir fazer networking, você tem que ir lá, você tem que conhecer as pessoas.
Mas chegou um determinado momento que eu comecei a perceber que ir nesses eventos me tirava de atividades importantes aqui do meu negócio, que iam ajudar muito mais o meu negócio a crescer. Às vezes eu ia nesses eventos de network, até conhecia uma pessoa ou outra lá, mas aquilo não me gerava nenhum fruto para o meu negócio, não me trazia nenhum benefício ali, vamos dizer assim. Muitas vezes eu já fui em eventos que, nossa, foram muito positivos, valeram muito a pena de ter ido, com certeza nenhuma, e não tô falando aqui que não vale a pena você ir, mas o que eu tô querendo dizer é que não vale a pena você só fazer isso. Eu via muitas pessoas que, nossa, todos os dias iam em eventos de network, mas quando olhava para o negócio delas, o negócio não avançava, o negócio não crescia, porque elas só faziam ir em eventos de network. Gente, quando a gente está empreendendo, tem muita coisa para fazer no negócio, só gravar conteúdo é muita coisa. Então, assim, às vezes eu desviava ali, deixava de fazer coisas importantes no meu negócio para poder ir nesses eventos, e acabava se tornando também um oportunismo, algo que não iria fazer uma grande diferença, e se eu ficasse, de repente, ali em casa para gravar um conteúdo, talvez esse conteúdo fizesse muito mais diferença do que ir em um evento. Então, esse vídeo realmente é para você poder pensar sobre isso, refletir sobre essa questão. Porque aqui a gente fala sobre tráfego pago, mas eu estou falando para negócios. E a gente acha que não, mas o nosso tráfego ele é interferido por tudo. Tudo interfere no resultado do seu anúncio. Se você não tem clareza do seu próprio negócio, isso vai interferir no resultado do seu anúncio. Se você está aceitando aí oportunidades que, na verdade, não vão te levar até onde você quer, isso vai interferir no resultado do seu anúncio. Então, tudo, por coisas que você nem imagina, interferem nesse resultado. Não é só a ferramenta, não é só você ir lá e turbinar, não é só isso. Você tem que ter clareza do seu objetivo, porque quando você tem clareza do seu objetivo, você vai fazer o seu melhor anúncio, você vai colocar a melhor coisa que tem ali para poder anunciar e chegar para as pessoas. Isso é muito importante. Eu vejo aqui diariamente que essa questão de você se desviar do seu caminho, muitas vezes é o que atrapalha a ter resultado. Por isso eu decidi gravar esse vídeo, eu espero que ele tenha feito a diferença aí para você. Inclusive me conta aqui, você também costuma passar por essas situações? Chegam aí situações para você que você pensa, poxa, pode ser uma oportunidade legal, mas que na verdade está disfarçada de oportunismo? Me conta aqui para eu poder saber também, me conta se fez sentido para você também esse vídeo. Deixa seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante e também entende que você tem interesse nos conteúdos aqui do canal. Ele vai começar a recomendar para você também sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.